Estamos gravando aqui Conexões Democráticas, aqui é Mauá de São Paulo. Vamos para mais uma prosa, mais uma conversação aqui sobre temas importantes deste nosso mundo contemporâneo, principalmente nessa época de pandemia, e que aborde, de certa maneira, a questão democrática. Muito bem-vindos, Mauá de São Paulo. Estamos aí com os companheiros em outros lugares. Quem está aí? Aqui é o Severino Lucena, estou falando de Alto Paraíso de Goiás, apesar de eu não estar exatamente em Alto Paraíso aqui atrás. Mas é um paraíso. Eu estou falando de Lima Duarte, Minas Gerais. Maravilha. Conhece Lima Duarte? E quem é você? Eu sou o Rafael Ferreira, tá aí, está escrito aí embaixo. Ó. Ah, está escrito. Tem todas as informações que você quer aí. A biografia tem um link também, agora tem tudo. Tá querendo muita eu queria coisa, ouvir cara. você falando, cara. Maravilha. E temos também aqui uma participação especialíssima aí do nosso amigo Eric, que está aí. E o Eric hoje não está querendo conversar muito, ele está mais na escutatória aqui na nossa. E nós vamos para o oratório. Formato, isso é muito bem-vindo também. Sempre é bem-vindo, porque nossa ideia é, de certa maneira, conversar de forma bastante aberta sobre temas importantes para a democracia. E, neste caso, nós vamos trazer hoje aqui o que de certa maneira, está mexendo aí com as conversas nas redes sociais, principalmente a respeito de polarização, a respeito de fake news, a respeito de adição ou de dependência das mídias sociais. Isso é muito importante. E O Dilema das Redes é um documentário que está em cartaz na Netflix e tem trazido aí boas conversas, principalmente neste mundo da pandemia. Então, eu gostaria de abrir aí com as opiniões. Parece que o Severino teve uma experiência aí de uma conversação muito importante sobre este documentário. Severino, por favor, exponha para nós aí a sua experiência para que a gente possa pensar juntos. Eu estava comentando com vocês, tive uma conversa na semana passada com uma amiga nossa em comum, né, a Carla Ferro. E a gente estava conversando sobre vários assuntos, o cerne mesmo da conversa é sobre essa questão da adição, do addict, né, do vício em tecnologia, em tela. Severino, desculpa, a palavra adição vem explica para mim um pouquinho melhor isso. Vem do inglês, de addict. Mas assim... Os alcoólatras usam isso, né? Adicto, né? Adicto. Entendi. É como se fosse um vício mesmo, né? É um vício, é uma dependência. Dependência. A etimologia mesmo da palavra eu não sei agora. Talvez a gente possa colocar isso depois na descrição do vídeo, né? Fica a sugestão, ok. Inclusive aqui nós estamos no 3º episódio, eu acho que a gente não mencionou. Não falamos. É o nosso 3º episódio. A ideia é lançarmos semanalmente novos episódios. Às vezes não é possível, mas a ideia básica é essa. Então essa conversa foi bem interessante, porque quando eu vi aquilo, eu fiquei preocupado aqui com os meus filhos, né? Eles estão sem poder brincar com muitos amiguinhos e com isso ficam entediados uma boa parte do tempo. E quando eles estão comigo, eles acabam pressionando muito para ficar na tela. Quando eu vi, eu estava fazendo café da manhã sozinho, os dois dizendo que não estava fazendo nada aqui. Eu subia escondido. Quando eu olhava, estavam os dois grudados na tela, ou do celular, ou do computador, do tablet. E de repente, sei lá, depois de 8 anos, sem precisar me preocupar com esse tipo de coisa, eu tive que colocar, né? Escolhi colocar senha para limitar o acesso aos aparelhos, porque a coisa já estava num grau que estava minando a confiança entre nós. Eu não estava mais acreditando nas crianças. Uma criança de 8 e outra de 4, vai fazer 5 agora.
Então, quando eu vi esse convite da nossa amiga, eu pensei, nossa, eu quero conversar sobre isso. Quem sabe não tem uma solução para o meu problema, né? Claro. Me diz uma coisa, você sente uma ansiedade nas crianças? É isso? Aparece essa ansiedade? Eu vejo isso no meu neto, ele tem 5 anos. E eu sinto uma ansiedade. É como se ele chegasse a hora de fazer aquele joguinho, aquela coisa do game, etc. Ele vai criando uma ansiedade e um certo nervosismo. Ele fica até um pouco alterado. Eu falei, opa, acendeu uma luzinha. Eu falei, tem alguma coisa aí que não tá. Tem uma ansiedade para ir atrás daquele chocolate, né? Daquela guloseima para o cérebro, né? Que eles estão indo atrás. E também tem uma dificuldade muito grande de parar na hora acordada. Minha filha, então, ela chega a bater em mim. Ela que tem 4 para 5, né? A idade do meu neto, isso. Possessa às vezes, começa a chorar e é muito forte. É muito forte. Isso me deixa mais preocupado ainda. Certo. E conversando com essa nossa amiga, o que surgiu, assim, para o meu desapontamento também, para o meu deleite, que ela não tinha nenhuma solução para apresentar. Não tinha. Porque, na verdade, essa questão das receitas é um pouco uma armadilha, né? O que a gente conversou foi sobre a questão do exemplo, né? Entendi. Que, por exemplo, se eu estou bem, se eu não estou eu mesmo o tempo todo no celular, conversando com as pessoas no WhatsApp e esse tipo de coisa, e em Zooms como esse que a gente está fazendo agora, e tô mais com a minha atenção voltada a eles e procurando fazer coisas junto com eles, isso de alguma forma ameniza esse comportamento. Então, para mim, o que eu depreendi da nossa conversa, foi que na verdade era algo que eu já estava intuindo e investigando, que foi mais interessante. Ela falou algo que eu já sabia. Entendi. Em algum lugar, que basicamente é uma questão de exemplo e é uma questão de cuidado. Então, se eu estou me cuidando bem, se eu estou agindo de uma forma que eu estou conseguindo equilibrar mais ou menos as minhas questões quando eu estou junto com as crianças, isso vai aparecer como um equilíbrio na nossa relação, porque nós somos seres relacionais, né? Isso. Há uma questão de presença, né? A presença mesmo, a presença. Estar presente naquilo, porque a tela e o jogo é fascinante, porque realmente os recursos tecnológicos são muito incríveis, né? E a criança fica fascinada, a criança. Nós todos ficamos entretidos e fascinados com isso. Então, mas então a receita não há. O que há é diminuir o uso diante da criança para que o exemplo possa educar. É isso, né? Isso seria uma receita. A gente tem que tomar cuidado com a armadilha. Na verdade, é mais um lugar de observar até onde nós mesmos conseguimos. Uma autopercepção. É algo mais isso. O que eu consigo fazer? E a gente também conversou sobre a questão do controle, que é bem interessante dentro dessa perspectiva democrática, né? Nós que a gente vem estudando há um tempo democracia, redes sociais, a gente tem alguma noção dessa questão do papel do controle nesses contextos, né? Quando você tem uma autoridade centralizando as decisões, como é o meu caso, quando eu resolvi colocar senha para poder diminuir um pouco essa demanda, o que acontece? Como é que fica, isso se reflete nas relações? Será que esse controle... Eu não estou aqui querendo vilanizar as relações. E nesse sentido,
como é que a gente pode falar isso dentro da democracia como modo de vida? De Severino, eu interrompeu aqui um pouco a conexão com você. Retoma só um pontinho aqui. Você disse da questão do controle de você não vilanizar as redes, as mídias, porque, de certa maneira, quando você coloca a senha, você está provocando escassez, você está controlando, é isso? Por isso que está abordando eu a estou questão... me colocando no lugar de uma autoridade que está num nível diferente daquelas outras pessoas. Que é o que o Rafael estava falando da questão do monopólio. Isso se transforma num exemplo pequeno que eu digo, importante, óbvio, mas que abre para essa coisa do monopólio da mídia, é isso? Talvez, eu estou fazendo um lance aqui, mas tem a ver uma coisa com a outra, talvez? Talvez a gente possa chegar nesse lugar. Agora mesmo eu não estou enxergando o link direto, mas talvez o Rafa pode falar melhor disso aí. Entendi. Mas para mim a questão é o link com a democracia. Ok. Como é que eu posso estar com essas pessoas e me colocar num diálogo franco e aberto com elas sobre essa questão? E basicamente eu coloquei essa senha depois de muito avisar e dizer que era um último recurso. Eu espero em algum momento não precisar mais, mas eu não estava conseguindo lidar com aquela situação mais. Entendi. Então, mas você não queria proibir, mas ao mesmo tempo você via que havia uma coisa que estava prejudicando a relação com... O ambiente estava prejudicado, a interatividade estava prejudicada, talvez? De alguma forma, eu, como pai, me senti num lugar de que, como alguém com experiência maior e que entende alguma coisa dos malefícios dessas tecnologias, se não usadas de forma adequada, nesse lugar de proteção, de cuidado, e depois de muito avisar, eu me coloquei nesse espaço, sabe? Entendi, querido. Entendi. Mas, assim, o que eu percebo é que fica uma tensão muito grande no ar também. Sim. Tem eu percebo um lugar que não está gostoso de interagir, de conversar. Agora modificou um pouquinho porque eu resolvi aumentar um pouco o risco do sistema. Como assim? Depois de meses deles pedindo para brincar com amiguinhos e tudo, outro dia eu levei eles para brincar com os melhores amigos deles, que são como irmãos. Meu filho está fazendo a mesma coisa. Exatamente, botando as crianças para brincar. Comunidade. E tem um garoto também que é muito amigo dele aqui, que eles adoram jogar Minecraft. Minecraft é uma moda, tranquilo. Mesmo. E o menino conhece bastante Minecraft, né? Então eles se falam sobre Minecraft e isso é algo positivo que eu estou vendo dessa tecnologia, porque ajuda ele a treinar a leitura. Ele está lendo, ele está sendo alfabetizado, agora está se alfabetizando agora, porque essa é a verdade. Ele, a partir do interesse dele em descobrir o que são aqueles símbolos que essa alfabetização está se dando, basicamente, e o interesse nesse jogo está estimulando isso nele. Então, sendo bacana. Mas, na medida que ele começou a ter encontros presenciais com esses amigos, o pedido para usar essas tecnologias ele está menos intenso. O sinal diminuiu. Porque muito desse tédio tem a ver com a falta de convivência com pares, né? Com pessoas da mesma idade, com visões semelhantes e com buscas semelhantes, né? É um mundo maravilhoso de Alice mesmo, né? E ao mesmo tempo agora eu preciso conversar com os pais dessas pessoas e ir afinando com quantas pessoas cada um de nós está encontrando, porque isso aumenta a probabilidade em relação à pandemia. Isso é uma como coisa que a gente faz, né? Eu estou preocupado com isso também. 1 ano e meio pela frente? Não sei, é por isso? É isso? Eu não sei quanto tempo. A gente não sabe, mas dizem que é até o final do ano que vem. Uau. Sabe? Dá para segurar crianças sem interagir com crianças esse tempo todo? Até que ponto isso é mais saudável do que a gente se arriscar
a pegar essa bagaça, sabe? É, Assim, se arriscar não de sair sem máscara para todo não. lado, nada Dentro disso. de algumas medidas de segurança, os riscos que possam valer a pena aí nesse sentido, né? De não deixar as crianças tão ansiosas, tão malucas e sem interatividade, que é a questão social, né? Muito importante. Rafael, queridão, você ouviu aí o Severino fazendo essa beleza de explanação para nós dessa experiência? Eu coloquei lá uma coisa da escassez, do monopólio das mídias e etc., que talvez você pudesse expor para a gente um pouquinho também, né? Porque Essa experiência com o filho, né, é relevante porque a gente se questiona também até que ponto a gente não tá também envolvido, viciado, né? uhum, Meu filho quando ele era mais novo, né, a gente mudou ele para um colégio alternativo aqui de Juiz de Fora, que é uma pedagogia Waldorf, e estimulava sempre estimulou esse concreto, né, vamos dizer assim, das relações, né, e um pouco que inibia bastante o uso de tecnologia. Então, a gente, na medida do possível, a gente evitou o uso, na época ainda não era tão disseminado como é hoje, né, do uso do celular. Então, ele foi adquirir o celular, a gente deu o celular para ele com, sei lá, um pouco mais velho do que já era usual na época. Então, porque havia essa preocupação. E a pedagogia Waldorf, o pessoal da pedagogia Waldorf, do Steiner, né, da antroposofia, tem uma postura bastante restritiva com relação a isso, né? uhum. E assim, é ponderável, né? Tudo que vem para acrescentar em termos de conhecimento a respeito do vício, né? Porque o problema aí que nós estamos falando é do vício, né? Né? No caso do filme, retrata o menino que fica viciado a tal ponto de entrar numa vibe de um grupo lá né? Sei lá, como é que não me lembro o grupo que fazia, tipo um centro radical, né? Eu não É. lembro o nome era uma ficção, né? Que o menino aderia aquele movimento por conta desse vício, né? Filme Dilema E das Redes, né? Que a gente está voltando para o aquilo que a filme, gente estava exato, falando no começo, né? isso, obrigado pela lembrança. Ele, quer dizer, trata desse vício. No caso da democracia, quer dizer, que a gente fazendo uma associação, o que eu estava tentando entender em termos de importância sobre o uso das mídias é até que ponto é possível você regulamentar isso, né? Porque a gente tinha na época da televisão, né, que é a televisão quando predominava, a gente já tinha essa discussão do monopólio da mídia, não sei o quê. Na esquerda tinha muito Tinha mesmo. essa preocupação, né, de falar, de acusar Globo, de monopólio, tal. E hoje o Facebook meio que domina esse mercado de mídias, né, assim, agregando as várias outras mídias, né, mas de certa forma esse domínio é bem relevante, né? Se você pensar bem, se pensar quanto de mídia que eles já dominaram, né? O Facebook é dono do Instagram, é dono do WhatsApp. Então, assim, essa questão sobre o uso de mídias, eu acho que tem a ver com isso, quer dizer, até que ponto o monopólio. Estou aqui cumprimentando minha sobrinha, neta, a Gracinha, que está chegando. Então, até que ponto essa que é a discussão talvez seja relevante, né? Então, o uso que se faz por grupos que às vezes não tem relação com o próprio dono da mídia, né? O uso que se faz com esse monopólio. Se você tem um monopólio,
o uso que se faz desse monopólio pode ser um uso muito nefasto, né? E como está sendo, como vem sendo no caso das eleições, né? Como Isso. está se manipulando isso. Eu acho que aí a gente traz também para a questão da democracia como política mesmo, né? Como é que as fake news influenciaram, continuam influenciando, e como o domínio, a manipulação dessas mídias acaba gerando essa... Então, assim, a discussão sobre, né, que eu acho que talvez tenha associação com o que o Severino estava falando, até que ponto a gente pode regulamentar, não pode regulamentar, né? A gente, como pai, por exemplo, regulamenta o uso da mídia do filho, e até que ponto, por exemplo, o Estado pode regulamentar esse uso da mídia, né, para evitar esse monopólio que o Facebook, né, tem, por exemplo, hoje. Eu não sei, é uma discussão, eu não sei se deveria chegar ao ponto de regulamentar, mas essa discussão tem que vir, né? E tem que vir as investigações que estão, né, tem que vir a público as investigações que têm ocorrido a respeito dos usos que estão sendo feitos, né, para as pessoas entenderem como funciona. Eu acho que esse não sei se chega ao ponto de regulamentar, mas eu acho que as pessoas precisam entender como é que funciona. Como é que funciona esse sistema do Facebook de, por exemplo, usar o algoritmo e como eles conseguem ganhar dinheiro com isso. Eu acho que tem que ter, sim, uma conscientização sobre a ferramenta, como é que ela funciona. Eu acho importante. É isso a mesmo. Transparência, né? Que é um dos critérios da democracia. Eu me lembrei agora de uma expressão que está atrelada ao Estado, né? Mas também olha só, entre nós. Porque olha só, uma coisa que é relevante para a gente que trabalha com intelectual, né? Com trabalho intelectual, quanto que o Facebook ganha com o nosso trabalho, vamos dizer assim, o que a gente chama de trabalho, que na verdade não é trabalho, mas é uma coisa que a gente faz, né? Por exemplo, escrever. A gente faz isso de prazer, né? Por exemplo, você pega o Augusto Franco, que é um cara que escreve muito, né? Muito quanto bem. Quanto o Facebook ganha com o trabalho dele? Quanto que é? Lá no filme quanto que ele é remunerado? No documentário ele fala isso. Talvez valha uma nova conversa só sobre essa questão. Nossa, eu acho que sim. Sobre essa questão do trabalho. No dilema. Trabalho voluntário, isso aí. No mesmo dilema da trabalho voluntário, mas gera engajamento, e que está gerando engajamento e que gera, no final das contas, dinheiro para esses caras. Lá os caras falam isso, em algum momento mas parece não, se a gente fica até em dúvida se é trabalho, se não é, porque não tem essa monetização necessariamente envolvida, e a maneira como a nossa sociedade está estruturada, ela esconde a relevância e a importância de certos trabalhos se eles não estiverem sendo monetizados, não estiver havendo um pagamento, uma recompensa por aquilo, né? Então, e lá no próprio Dilema das Redes, em algum momento ele fala isso. Não sei quem que fala isso lá, não me lembro bem, mas é um dos caras lá. Ele fala aí, porque foram várias referências, gente. Tem vários profissionais ali. Ele fala isso, ele fala que o trabalho quem faz é você, né? Você que fica o tempo inteiro tornando aquilo atraente para chamar mais pessoas, e eles vão ganhando dinheiro em cima disso. Acho que é um tema também muito importante para a gente. Eu acho que tem gente fazendo esse tipo de reflexão e até tentando criar alguma ferramenta que faça valer esse tipo que é o que a gente está chamando de trabalho, mas é que esse tipo de valorização, vamos dizer assim, de quem está realmente usando aquela ferramenta para fins, sei lá, de convivência, né? Vamos dizer, para o caso específico da democracia. Sim, o engajamento ele tem relação com a convivência? É uma questão legal, interessante de entender. O engajamento é convivência ou o engajamento é só doutrinação? É só adesão, né? Eu acho que isso é uma coisa que seria interessante pensar numa ferramenta em que
o engajamento fosse relacionado à convivência e não à adesão pura e simples, né? Isso. Eu acho que é o que essas mídias acabam fazendo prevalecer, né? Porque elas estão interessadas no clique, sei lá, né? Naquilo que não tem de humano na história, né? Uhum. Né? E isso é outra preocupação que eu tenho em relação às crianças, porque a minha questão com as telas não é só a adição, não é só o vício. Eu tenho uma preocupação tanto em relação às propagandas, porque eu não tenho pago esses joguinhos sem propaganda, então a maioria dos joguinhos que eles ficam jogando tem propaganda o tempo todo. O tempo inteiro. Quanto às histórias que são contadas nesses desenhos animados que eles assistem, que basicamente elas nos trazem para esse tipo de distopia que nós estamos materializando agora, nesse momento, que está relacionado com o patriarcado mesmo, né? Perfeito. Eu acho que esse é um tema maravilhoso para a gente explorar, inclusive, numa próxima conversa, porque eu sinto isso também, que as próprias narrativas que atraem as crianças têm a ver isso com herói, com bandido, com guerra, com eliminação, com inimigo. Todo, inimigo né? o tempo inteiro, inimigo o tempo inteiro, espada vão te eliminar. Competição. Exato, competição. Toda hora tem uma competição. Então você tem uma lógica de escassez gigante em tudo que está no cerca, tanto em termos de desenhos animados quanto em termos de Enquanto isso, e a gente pode se perguntar o quanto isso influencia no modo como a gente encara a política, né? Como adultos depois. Beleza, então eu acho assim, já estamos chegando aos 27 minutos da nossa conversação, desculpa interromper, temos aí a presença virtual e sem vídeo do Eric, se ele quiser comentar alguma coisa, temos ainda 3 minutos para a gente encerrar, mas fica aqui a sugestão... Nossa eminência parda. A eminência parda. Fica a sugestão para a gente explorar mais ainda essa questão democrática, do conflito, das adesões, do que acontece nas mídias digitais, que de alguma maneira tem um lado bastante positivo, que o Rafael apontou, né, Rafael? De como é que a gente pode usar essas mídias para interagir mais, para conversar mais, para criar modos de conhecer gente nova, né? Isso, de conhecer mais. Como é que a gente aproveita isso? E, por outro lado, a gente precisa ficar atento à manipulação, porque a manipulação acaba gerando esse estado de guerra, estado de ódio, de inimizade, e isso não é bom para ninguém. Mas é isso aí. Eu encerro aqui para a gente não passar, temos 2 minutos. Quem quiser fazer assim, uma avaliação, temos que citar alguma coisa, um texto que o Rafael tinha falado, do amigo dele, que é importante a gente... Tem um texto legal do Cláudio Chinassi, que é um cara que eu descobri no Facebook, né? Para você ver como é que o Facebook também não é só manipulação. Esse cara eu descobri por conta de amizade, acho que foi até o Guga Casari, nosso amigo, que já interagia com ele, por conta dele eu cheguei nesse cara. É um cara que escreve só no Facebook, eu saiba, e muito bons os textos dele, tem muitos textos bons, é um cara muito interessante. Vamos deixar nos comentários aí. Eu vou deixar nos comentários o link do texto que ele escreveu sobre esse documentário. Porque eu achei interessante, você falou alguma coisa de demonização das mídias digitais, né? Então é uma coisa bacana para a gente falar também, né? Isso aí, Severino, alguma consideração final, por favor? Para mim, essa nossa conversa aqui, ela trouxe várias sementes para conversas que eu gostaria de ter com vocês mais adiante. E essa questão do trabalho, por exemplo, que é riquíssima, e principalmente essa questão de como tem toda essa sinalização das hierarquias, da competição, dos inimigos, da construção de inimigos, da guerra, dentro dos desenhos, dos filmes, de tudo que está ao nosso redor, e de como é importante no processo de democratização da sociedade que a gente olhe para isso e consiga trazer mais esse lugar do outro como
um potencial aliado, como alguém que vem para somar e não para nesse destruir. lugar do outro em quem eu não posso confiar, que está aí para destruir e que eu tenho que escolher um lado. Existe um lado do bem, Esse é um lado do tema mal, muito legal. O lúdico na E criatividade. onde que a gente começa a acreditar nisso, né? Quando? Quando? Belo assunto. Então fica aí, sugestão para os próximos neste final. Agradeço aí a interação com vocês. Muito obrigado, Severino. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço. Muito obrigado, Eminência Parda, Sir Eric aí, presente ausente, mas é assim o virtual. Abraço, gente. Um abraço, até o próximo nosso Conexões Democráticas. Tchau, Eric! O Eric existe, gente. A gente está zoando, não. Ele está no Conexões Democráticas 1 e 2, não tá? Não tá, tá? No primeiro, Ele no primeiro não é fake, talvez. não. Ele não é fake, não. Ele existe. Podia ter uma ideia assim, né, cara? Podia ter uma ideia assim. O cara entra só para jogar uma bomba em cima da... Peraí, pô, né? Assim não. Vamos lá. Valeu, queridos. Então, estou encerrando. Abraço. Abraço.